Olá, bem-vindos à nossa quarta aula. Lembrando, assista a primeira, a segunda, a terceira para chegar nessa aula, tá bom? Não vai pulando aí que fica bagunçado. Mas, como você já entendeu, né? Já está aqui na quarta aula. Agora nós vamos trazer um novo tema que vai ajudar você a ter bons relacionamentos e se tornar uma pessoa cada vez melhor. E olha só que legal. Modelagem, essa é a técnica da vez. O que já foi feito por alguém, eu e você, você e eu, pode fazer ao seu jeito. Ou seja, você não vai imitar, tá bom? Mas a técnica de modelagem nada mais é do que uma característica que nós podemos desenvolver no treinamento de alta performance, na PNL, que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Você quer ser melhor? Eu quero ser melhor. Se você está aqui, eu sei que você quer. Então, vamos avançar. Vou colocar aqui no slide e já vou passar aqui o primeiro tema. Vamos lá. O que é modelagem? Observar e replicar comportamentos, estratégias e pensamentos de pessoas que são bem-sucedidas, facilitando assim o aprendizado de novas habilidades e melhoria contínua no desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a modelagem nada mais é do que isso. E você pode observar aqui, né, um rapaz ali, né, na imagem. Deixa eu colocar aqui o slide, né? Olha lá. Ele está aqui olhando e se você observar, o que ele está fazendo? Está modelando. Estão de braços cruzados, estão em pé. Pode ver que está apoiado mais na perna esquerda. Tem vários detalhes. Estão aqui, no caso, até se encarando, né? Ah, mas ele está numa parte mais alta ou está na parte mais baixa e tal. Talvez ele queria ficar mais alto aqui, né? Porque ele é um pouco mais baixo, talvez. Mas não é isso que importa. O que importa aqui é que ele está um modelando o outro. E a gente vai entender isso um pouco melhor. Vamos lá. Então vamos lá. As aplicações, né? Como é que a gente aplica? Ou aonde a gente aplica? Primeiro, em habilidades profissionais. Identificar e replicar as habilidades e comportamentos de um profissional de destaque de sua área. Então, você vai procurar alguém da sua profissão, observe pessoas, características, sei lá, eu aqui estou como programador neurolinguístico, né? Eu sou profissional da PNL, mas sou também profissional de educação física. E eu só fui para a PNL, mal sabia eu na época ainda, que a PNL tinha uma técnica chamada modelagem, que a gente está aprendendo agora um pouquinho, e que ela ajuda a gente a entender como é que faz isso. Mas eu fui para a PNL para buscar entender por que alguns profissionais que eu considerava de destaque e tinham feito PNL. Então eu pensei, bom, se eles fizeram PNL, eu vou fazer PNL porque eu também quero me destacar. Veja só como é que eu cheguei na PNL. E aí, uma doce alegria foi observar que a PNL tinha a técnica de modelagem. Então agora estou muito mais esperto para modelar outros profissionais. E olha que legal, a observação é para isso, para você ver o que essas pessoas fazem, o que elas, né, praticam, o que elas leem, e aí você vai começando a modelar. E aí depois de observar um profissional, alguém, você faz análise. Análise nada mais é do que tomar notas detalhadas sobre suas técnicas, métodos de trabalho, linguagem corporal, padrões de fala, interação com os outros. Então, olha só, quais cursos a pessoa fez, qual a formação, como é que ela trabalha, faz manhã, de tarde, de noite, como é que é, madrugada, enfim. Como é que ela se expressa com as pessoas, como é que ela se comunica, quais são os padrões de fala e interação com os outros, né? Como é que ela se comunica com os outros. E aí, depois que você encontrou um profissional, você analisou esse profissional, anotou mesmo, tá? Você faz a replicação, que é começar a praticar as habilidades e comportamentos no seu próprio trabalho. E aí você começa a trazer aquela prática para você. E eu não estou falando de jargões, não estou falando de copiar roupa, eu estou falando de comportamento. E não é para fazer igualzinho, porque senão fica feio, todo mundo vai perceber que está estranho. Você faz ao seu modo, ou seja, ajustando conforme necessário para que se adapte ao seu estilo, ok? Então isso é muito importante, tá bom? Agora as habilidades de comunicação. Hoje a gente sabe, né, e a PNL está aqui para ajudar a gente, a comunicação, ela é fundamental. Então, aprender a se comunicar modelando as técnicas de comunicadores, de grandes comunicadores. Então, primeiro, mesmo processo. Identifique quem são esses comunicadores, né? Por exemplo, se eu quisesse ser um apresentador de TV, poderia estar, sei lá,
Silvio Santos, talvez, Celso Portiolli, quantos outros aí, né? Faustão, sei lá. Você vai olhar para alguém que é um bom comunicador, talvez um radialista, talvez um apresentador de programa, enfim, encontre ele. Aí, o que acontece? Escolha um comunicador, eu até coloquei aqui, né? Escolha um comunicador eficaz, como líder empresarial, orador motivacional, né? Quem grava vídeos, enfim, tem gente boa para isso. Analisou, encontrou, beleza, identificou. Aí o desmembramento, ou seja, analise como ele constrói suas mensagens. Porque agora estamos falando de comunicação, então ele tem um roteiro. Deixa eu tentar identificar o que ele faz. Porque você vai começar a perceber que existe um padrão. Lembra a programação? Existe um padrão, ele está programado, ele já está sabendo como é que faz o passo 1, passo 2, passo 3, e bum, acontece. Aí todo mundo fala, uau, como ele se comunica bem. Como é que ele usa a entonação, como é que ele faz as pausas dramáticas que fazem as pessoas ficarem ali focadas, o que será que vai acontecer? Cria toda uma expectativa. Ele muda o tom de voz, ele chama a atenção do público. Ele faz pausas, ele faz olhares. Olha como isso já mudou o tom. E é claro, aí você vai começar a aplicar a prática disso nas suas interações, no dia a dia. Vocês perceberam que eu mudei o ritmo? Totalmente. E você com certeza já, opa, o que está acontecendo? Já chamou a tua atenção. Então eu usei aqui uma técnica de comunicação, que é acelerar e desacelerar a voz, mudando o ritmo da história. Foi interessante? Olha só como é que eu mudei, hein? E vamos lá. Isso aqui são habilidades para comunicação. Volta aqui, ó. Habilidades profissionais para modelar alguém. Pode ser essa mesma pessoa, se você for da área da comunicação ou deseja trabalhar melhor com comunicação. Então, acha um profissional da comunicação, faça essa análise que a gente já fez aqui. Aí eu vou lá, identifico ele melhor, né? Ou outros também. É até bom modelar mais de um, para você formar a sua característica. E aí você começa a praticar essas interações com a sua própria voz, com o seu próprio estilo. Fica legal. E, não menos importante, que por último, a resolução de problemas. Nossa, quem aqui não tem problema, né? Acha alguém aí, deixa eu procurar aqui em casa não tem, né? O pessoal tem, todo mundo tem uns probleminhas, né? Então, como é que você faz para resolver? Aqui é uma aplicação de modelagem. Vocês perceberam que são temas bem aleatórios, né? Comunicação, profissional, agora problema, quantas outras possibilidades, né? De repente, você é pai, gostaria de modelar um outro pai, você é mãe, quer modelar uma outra mãe. Você quer modelar talvez alguém da sua família, né? Alguém de sucesso, que ganha muito dinheiro, enfim. Pode modelar tudo. Estou dando alguns exemplos. Solução de problemas é uma coisa bem peculiar, né? Todo mundo quer. E aí o que acontece? Você vai aprender a resolver problemas de forma eficaz, modelando a estratégia de alguém que sabe fazer isso. Olha que legal. Então a gente vai roubar um pouquinho dessa capacidade. Primeiro, seleção. Identifica a pessoa conhecida por suas habilidades em resolver problemas complexos. Então, pessoas que dão conta de resolver problemas, elas têm uma estratégia mental, ok? E aí, claro, se for possível, é melhor que escolha alguma pessoa que você consiga conversar com ela. Ah, eu imaginei aqui Bill Gates, né? Resolvendo os problemas aí de tecnologia. Mas eu não consigo falar com ele, né? Vai ficar ruim de conversar com ele. Então, acha alguém que dê para você conversar, que é melhor, é mais fácil. Se possível, converse com essa pessoa e pergunte sobre o seu processo de pensamento ao enfrentar um desafio. Por exemplo, né? Eu, sei lá, acho legal aí o esporte, que é uma área que eu trabalhei bastante tempo. E aí, eu tenho um técnico que está ganhando tudo. Ele consegue conduzir muito bem a equipe dele. Eu não tenho a minha equipe, eu não consigo. Aí eu chego nele e pergunto: Fulano, você é um bom treinador, tem tido bons resultados. O que passa na sua cabeça? Como é que você conduz? Aí ele vai dizer, quem é bom sempre entrega as informações, tá? Quem é ruim que tem medo de entregar. Mas quem é bom sempre ajuda. Então, se a pessoa não te ajudar é porque ela não é boa, já nem fica perto. Agora, se ela vai te ajudar, pode ter certeza, é um grande profissional. E ela vai te falar. Ela vai dizer, não, primeiro eu faço umas anotações, e aí você vai, opa, tem que anotar. Aí também eu fico assistindo, então tem que ver. Aí depois que eu assisti e vi, aí eu vou lá com os meus atletas
e faço ensaios. Ah, tem que praticar. Aí você vai anotando. Então, passo 1, anotar. Passo 2, ver vídeo. Passo 3, aplicar. Aí ele vai explicando cada etapa. E veja que interessante. Quando chegar no final, você vai ter um roteiro para seguir o passo 1, passo 2 até o resultado. E aí, claro, aí vem a implementação. Aplique, faça isso. Faça o processo. E, é claro, ajuste o que for necessário, porque você não está copiando, você está modelando, ok? Modelar é tipo massinha, né? Você vai ajustando e vendo, ajustando e vendo, ok? Bom, já que falamos de modelagem, olha que legal agora o que eu preparei para você. Se ajeita aí que agora vai ser legal. Uma técnica de modelagem através de perguntas. Então, para poder exemplificar, eu fiz um contexto. Nós temos aqui o cliente, que é o seu João, o senhor João, um gerente de projetos que deseja aprimorar as suas habilidades de liderança. Legal, né? Então, quantos aí querem melhorar a capacidade de liderar? Então, estamos junto com o seu João. A Ana é uma especialista em PNL e ela vai conduzir uma sessão de modelagem. Ela vai usar no atendimento dela uma técnica que a gente aprendeu agora, que chama-se modelagem. Vamos ver como é que vai se dar essa história? Vamos lá. Então, a Ana tá aí, o João tá aí, numa sessão, né? A Ana diz: Olá, João. Estou feliz em vê-lo hoje. Você mencionou que gostaria de aprimorar suas habilidades de liderança. Pode me contar um pouco sobre um líder que você admira? Então, João diz: Claro, Ana. Eu admiro muito o Carlos, meu antigo chefe. Ele conseguia manter a equipe motivada e sempre entregava projetos no prazo. Muito bem. Ana diz: Isso é ótimo. Quando você pensa no Carlos como líder, o que exatamente ele fazia para manter a sua equipe motivada? Olha só que ela está fazendo uma pergunta agora especificadora. João: Bem, ele sempre nos fazia se sentir valorizados. Ele dava feedback positivo e estava sempre disponível para nos ouvir. A Ana responde: Entendo. Então, podemos dizer que ele criava um ambiente de apoio e reconhecimento? Ela está agora fazendo uma pergunta generalizadora. Ok? Vai observando aí as perguntas para poder entender. E João diz: Sim, exatamente. Todos se sentiam importantes e parte do time. A Ana responde: Interessante. Vamos falar um pouco sobre como ele dava esse feedback? Pode descrever uma situação específica em que ele deu um feedback positivo? Agora ela fez uma geral, agora ela está fazendo uma específica. João responde: Claro, lembro-me de um projeto que eu estava particularmente estressado. Carlos veio até mim, elogiou o meu esforço e destacou um ponto específico no meu trabalho que estava excelente. A Ana respondeu: Ótimo! Como você se sentiu quando ele fez isso? Agora, a pergunta da Ana é uma pergunta de distorção para explorar a percepção emocional. João responde: Senti-me aliviado e motivado. Parecia que todo o meu esforço valia a pena. A Ana responde: Isso é poderoso. Então, podemos dizer que o reconhecimento específico e imediato fez uma grande diferença para você? Generalizadora essa pergunta. João responde: Com certeza, fez toda a diferença. A Ana diz: Vamos pensar um pouco sobre o que isso significa para você como líder. Como você pode aplicar essa abordagem com sua equipe? Agora ela fez uma pergunta de distorção para aplicar a experiência. E João respondeu: Acho que posso começar a prestar mais atenção nos detalhes do trabalho de minha equipe e dar feedbacks positivos. Assim que perceber algo bom. Isso pode ajudar a manter todos motivados. A Ana diz: Excelente, João. Agora, quando você estiver dando feedback, como pode garantir que ele seja
impactante tanto quanto o de Carlos. Agora ela fez uma pergunta especificadora para criar um plano de ação. Percebe que ela está tirando o processo e agora está aplicando? E aí João diz, ó, posso ser específico sobre o que eles fizeram bem e garantir que eles saibam que o seu trabalho é valorizado. Então João já achou um jeito aqui de aplicar. Aí a Ana diz, isso é ótimo. Para finalizar, quero que você visualize uma situação futura em que você está dando esse tipo de feedback positivo para a sua equipe. Como você se sente e como reage a sua equipe? Agora ela está aplicando na PNL uma técnica de visualização. Então João diz, eu me sinto confiante e a minha equipe parece mais motivada e engajada. Eu vejo sorrisos e um ambiente de trabalho mais positivo. A Ana diz, maravilhoso, João. Você está no caminho certo para se tornar o líder que admira. Continue praticando essas técnicas e observe a mudança positiva em sua equipe. Olha que incrível! A Ana conduziu o João de forma criativa, com perguntas, e essas perguntas foram trazendo a clareza de como o João poderia imitar o seu antigo chefe, Carlos. Achou interessante essa história? Essa história pode ser a sua. É só você começar a entender que nós podemos observar como as pessoas que a gente de repente admira, como elas fazem para resolver os problemas, como elas criam as soluções para os seus problemas. E quando você perceber que você pode modelar essas pessoas, vai ficar muito mais fácil replicar essas estratégias, esses pensamentos. As pessoas bem-sucedidas, elas vão ajudar você a realizar aquilo que talvez você não tenha percebido de falha, ou de dificuldade, ou de limitação. A partir do momento que você começa a observar quem tem bons resultados, a sua vida vai ficar mais fácil. Veja, você pode aplicar com profissionais, na comunicação, para resolver problemas, na vida pessoal, enfim, na vida profissional. Você pode usar as pessoas que você conhece, as pessoas muito bem-sucedidas, com alguns limites, porque você não tem acesso à intimidade, mas você consegue observar e anotar. Se você fizer isso, eu garanto que você vai começar a se desenvolver muito mais rápido de forma autônoma. Faz sentido para você? Olha só que legal. Nós aprendemos sobre a ancoragem, posicionar-se de forma positiva, está na segunda aula. Na primeira aula nós explicamos o que era PNL, na segunda ancoragem. Na terceira, nós mostramos para você o quão você pode ativar estados, né, emocionais ali com a ancoragem. Agora, a modelagem, ou seja, fazer rapport, criar modelagem, são técnicas, fazer rapport, criar modelagem e a primeira lá, a ancoragem, que vão capacitar você a aplicar de forma efetiva a PNL na sua vida. Muita gente talvez pense, nossa, mas a PNL é muito difícil. Não, ela é super simples. Acabei de mostrar para vocês 3 técnicas. Ancoragem, para você ter o estado positivo, ok. Não, o rapport, para você se conectar. E agora, uma técnica de modelagem. Se você entendeu isso, você já sabe uma boa parte do que é PNL e como utilizá-la na sua vida. Fico disponível nos meus contatos, na rede social, no WhatsApp, enfim. Me ache que a gente continua essa conversa se não ficou claro algum detalhe para você. Um abraço e até a próxima aula.